Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos resolver alguns exercícios usando o princípio multiplicativo, o princípio aditivo e dar algumas dicas para a resolução dos problemas de combinatória. Então no exercício 1 temos: quantas são as maneiras de pintar a bandeira utilizando duas das cores dadas sem repetição? Então nós temos uma bandeira formada por um quadrado na parte externa e um círculo na parte interna. E temos três cores, as cores rosa, verde e amarelo para pintar essa bandeira. Então nós precisamos de um procedimento sistemático para resolver o problema. Então o fundamental é saber que decisão nós devemos tomar. Então a decisão tomada foi: primeiro escolher a cor para a parte externa, que é a do quadrado, e depois escolher a cor para a parte interna, que é a do círculo. Então, aqui foram desenhadas as possibilidades. Então, para a cor externa rosa, temos duas possibilidades, para a cor externa verde, duas possibilidades, e para a cor externa amarela, também duas possibilidades. Então, no total, 6 possibilidades. Nós poderíamos resolver esse exercício também apresentando um diagrama de árvore, em que o tronco seria a cor externa e os ramos a cor interna. No total, também, 6 possibilidades. Poderíamos usar também o princípio multiplicativo. Então, o que é o princípio multiplicativo? Se uma decisão D1 pode ser tomada de P modos e a decisão D2 de Q modos, então o número de maneiras de se tomar D1 e D2 consecutivamente é igual a P vezes Q. Então, nós temos para a parte externa 3 possibilidades e para a parte interna 2 possibilidades. Então, pelo princípio multiplicativo, 3 vezes 2, que é igual a 6 possibilidades. No exercício 2, temos: com 4 cores diferentes, de quantas maneiras podemos pintar a bandeira de modo que as faixas adjacentes tenham cores distintas? Então, eu tenho uma bandeira aí com 3 faixas e tenho as cores rosa, verde, amarela e azul para pintar essa bandeira. Então, a decisão é escolher pintar a faixa de cima para baixo. Então, na faixa 1, eu tenho 4 possibilidades, tenho 4 cores. Na faixa 2, eu tenho 3 possibilidades, porque a cor da faixa 2 não pode ser igual à cor da faixa 1. Na faixa 3, eu tenho 3 possibilidades também, porque a cor da faixa 3 não pode ser igual à cor da faixa 2, mas ela pode ser igual à cor da faixa 1. Então, usando o princípio multiplicativo, eu tenho 4 vezes 3, que são 36 possibilidades. Então, aqui foram desenhadas algumas possibilidades. Então, observe aí na segunda bandeira, nós temos a faixa 1 e a faixa 3 de mesma cor. Então, o terceiro exercício é: quantos são os números de 3 algarismos distintos? Então, considerando o conjunto dos algarismos de 0 até 9. Então, a escolha foi começar pelo último algarismo. Então, para o algarismo das unidades, a gente tem 10 possibilidades. Para o algarismo da dezena, 9. E para o algarismo da centena, 8 possibilidades. Então, usando o princípio multiplicativo, nós temos 10 vezes 9 vezes 8, que são 720 possibilidades. Cuidado, isso está errado. Nós temos que tomar cuidado com a escolha de por onde começar. Então, a escolha correta, a decisão correta é começar pelo primeiro algarismo. Então, por quê? Porque no primeiro algarismo nós não podemos ter o 0. Então, nós temos 9 possibilidades para o primeiro algarismo, 9 possibilidades para o segundo algarismo, porque o segundo algarismo ele pode ser 0, mas não pode ser igual ao primeiro algarismo. E 8 possibilidades para o terceiro algarismo,
que não pode ser igual ao primeiro e ao segundo algarismo. Aí nós teríamos 9 vezes 9 vezes 8, que é igual a 648 possibilidades, usando o princípio multiplicativo, diferente das 720 possibilidades que nós havíamos calculado anteriormente. O quarto exercício é: o código Morse usa 2 letras, ponto e traço, e as palavras têm de 1 a 4 letras. Quantas são as palavras do código Morse? Bom, esse exercício nós vamos dividir em 4 casos. O caso que a palavra tem 1 letra, 2 letras, 3 letras e 4 letras. Como pode haver repetição de letras, então, para 1 letra nós temos 2 possibilidades. Para 2 letras, 2 possibilidades vezes 2, que é igual a 4 possibilidades. Para 3 letras, 8 possibilidades. E para 4 letras, 16 possibilidades. No total, nós temos a soma dos casos. Então, 30 palavras. Então, usamos aqui o princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Bom, agora vão algumas dicas para a resolução de problemas de contagem. A primeira dica é postura. Coloque-se como protagonista do problema para tomar as decisões. Quando nós resolvemos o problema de pintar a bandeira, nós nos colocamos como protagonista dessa história. Divisão. Divida as etapas do problema. Então, colorir a bandeira foi dividido em colorir cada região. Primeiro a externa e depois a interna. E ataque primeiro as restrições do problema. Foi o que nós fizemos na resolução do exemplo 3, em que o primeiro algarismo não podia ser 0. Estou à disposição de vocês. Bons estudos!